Podemos nos sentar. Renovando meus cumprimentos a todos, eu declaro reaberta a sessão e corrijo um equívoco meu ou uma omissão. Eu não registrei no início que o ministro, nosso querido ministro vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, está nos acompanhando no plenário telepresencial. Devolvo a palavra para o ministro Gilmar Mendes para a ministra Rosa Weber senta-se ao centro da bancada. Em formato da letra U, invertida, o ministro Gilmar Mendes está à esquerda. Pela inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046 e propondo uma modulação de efeitos. E concluía dizendo que trata-se, a meu ver, de solução conciliatória que Julgamento conjunto da ADI 6649 e da ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. E passo para as consequências do desrespeito ao regime de proteção de dados pessoais, surgimento de pretensões materiais e responsabilização do agente público infrator. A partir da inclusão do direito de proteção de dados pessoais no catálogo de direitos fundamentais, põe-se em perspectiva a questão relativa à responsabilização de agentes públicos pelo descumprimento do dever de tutela previsto no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Trata-se de um debate que assume substancial relevância no âmbito do tratamento de dados por órgãos estatais, na medida em que, dada a colossal extensão dos dados coletados pelo Estado, e surgem riscos de abusos na utilização dos dados pessoais ou, em caso de omissão ou desídia do gestor público, de graves incidentes de insegurança. Assim sendo, deixando de lado qualquer pretensão de esgotamento da matéria, o que demandaria uma análise abrangente do ordenamento jurídico brasileiro, algo incompatível com o objeto da demanda, passo a discorrer brevemente sobre as consequências jurídicas do descumprimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Sobre o ponto, há consenso na doutrina acerca das consequências imediatas que surgem quando levada a efeito uma ingerência injustificada no âmbito de proteção de um direito fundamental. Estou citando Schillink, Perrault e Schillink. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, quando nos referimos aos direitos fundamentais como direitos subjetivos, temos em mente a noção de que ao titular de um direito fundamental é aberta a possibilidade de impor judicialmente seus interesses juridicamente tutelados perante o destinatário. A noção de uma perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais engloba a possibilidade de o titular do direito fazer valer judicialmente os poderes, as liberdades ou mesmo o direito de ação ou as ações negativas ou positivas que lhe foram otorgadas pela norma consagradora do direito fundamental em questão. Nesse mesmo sentido, o reconhecimento de um direito subjetivo de envergadura constitucional, de acordo com a formulação de Vieira de Andrade, está atrelado à proteção de uma determinada esfera de autorregulamentação ou de um espaço de decisão individual, tal como é associado a um certo poder de exigir ou pretender comportamentos ou de produzir autonomamente efeitos jurídicos. Estou citando Vieira de Andrade. Considerando que o âmbito de proteção do direito à proteção de dados é marcado em larga medida pela atribuição legiferante do legislador, convém consignar pela relevância e pelos riscos suscitados pela matéria que a violação ao direito de proteção de dados pessoais gera, em favor do cidadão, pretensão de direito material que, por seu turno, faculta o exercício do direito de ação. A gente pode até dizer, na linha do que ressalta a doutrina, que aqui nós temos um direito de âmbito de proteção marcadamente normativo. São as normas que, de alguma forma, dão substrato a esse direito. Faço aqui especial referência ao surgimento da pretensão reparatória civil exercida de acordo com a lógica e as disposições do direito privado. Da pretensão punitiva disciplinar, um poder-dever de titularidade da administração proveniente dos estatutos
dos servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais, e da pretensão punitiva de caráter eminentemente repressivo prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Atualmente, diante da clareza do artigo 42 da LGPD, há um certo consenso acerca da necessidade de reparação dos danos causados em decorrência do tratamento de dados pessoais. A esse respeito, dispõe a lei que o controlador o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Trata-se de regra, evidentemente, aplicável ao âmbito do poder público, com as devidas adaptações. São pertinentes a esse respeito as considerações feitas pelo Supremo no julgamento do tema 940 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.027.633, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, em que se fixou o entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, a quem compete posteriormente exercer o direito de regresso contra o responsável se identificada a conduta culposa ou dolosa. Assim sendo, o tratamento de dados pessoais promovido por órgãos públicos ao arrepio dos parâmetros legais e constitucionais, ingerência, importará a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares na forma dos artigos 42 e seguintes da Lei 13.709 de 2018, associado ao exercício do direito de regresso contra os servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito, em caso de dolo. Plenário, julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota o ministro relator Gilmar Mendes. Do artigo 23, inciso 1º da Lei 13.709 de 2018, que determina seja dada devida publicidade às hipóteses em que cada entidade governamental compartilhe ou tenha acesso a banco de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Dessa forma, deve-se ter presente que a transgressão dolosa ao dever de publicidade estabelecido no artigo 23, inciso 1º da LGPD, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso 4, da Lei 8429 de 92, sem prejuízo da incidência de outras tipificações legais a depender das particularidades do caso concreto. Assinalo também quanto à possibilidade de responsabilização disciplinar dos servidores públicos pela malversação das informações pessoais, conforme previsto no respectivo Estatuto Funcional. Adotados os delineamentos acima expostos, tenho que este Supremo Tribunal Federal fomentará o espraiamento de uma cultura institucional de proteção de dados pessoais no interior dos órgãos administrativos para, com isso, impedir ou, ao menos, minimizar possíveis violações ao direito constitucional à proteção de dados. Então, caminhando agora, presidente, para a conclusão, eu digo o seguinte. Ante o exposto, eu voto no sentido de conhecer a ação direta e a arguição de descumprimento de preceito fundamental e, julgando parcialmente procedentes os pedidos, confiro interpretação conforme ao decreto 10.046, traduzido nos seguintes termos. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pressupõe a eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados, artigo 6º, inciso 1º da Lei 13.709. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, artigo 6º, inciso 2. Limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada, artigo 6º, inciso 3º, bem como cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, no que for compatível com o setor público. 2. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos pressupõe rigorosa observância do artigo 23, inciso 1º da Lei 13.709, que determina seja dada a devida publicidade
as hipóteses em que cada entidade governamental compartilha ou tem acesso a banco de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade e os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. O acesso, 3. O acesso de órgãos e entidades governamentais ao cadastro base do cidadão fica condicionado ao atendimento integral das diretrizes acima arroladas, cabendo ao Comitê Central de Governança de Dados, no exercício das competências aludidas nos artigos 21, incisos 6º, 7º e 8º do Decreto 10.046 de 2019, prever mecanismos rigorosos de controle de acesso ao cadastro base do cidadão, o qual será limitado a órgãos e entidades que comprovarem real necessidade de acesso aos dados pessoais nele reunidos. Nesse sentido, a permissão de acesso somente poderá ser concedida para o alcance de propósitos legítimos, específicos e explícitos, sendo limitada a informações que sejam indispensáveis ao atendimento do interesse público nos termos do artigo 7º, inciso 3º e artigo 23, caput, inciso 1º, 1 da Lei 13.709. Justificar prévia e minudentemente, à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e dos princípios gerais de proteção da LGPD, tanto a necessidade de inclusão de novos dados pessoais na base integradora, artigo 21, inciso 7º, como a escolha de bases temáticas que comporão o cadastro base do cidadão, artigo 21, inciso 8º. 3.3. Instituir medidas de segurança compatíveis com os princípios de proteção da LGPD, em especial a criação de sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abuso. 4. Compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência observará o disposto em legislação específica e os parâmetros fixados na ADIM 6.529, relatoria da ministra Carmen Lúcia, quais sejam a adoção de medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, instauração de procedimento administrativo formal acompanhado de prévia e exaustiva motivação para permitir o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, utilização de sistemas eletrônicos de segurança e de registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de abuso, a observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular previstos na LGPD, no que for compatível com o exercício dessa função estatal. 5. O tratamento de dados pessoais promovido por órgãos públicos ao arrepio dos parâmetros legais e condicionais importará a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares, na forma dos artigos 42 e seguintes da Lei 13.709, associada ao exercício do direito de regresso contra servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito em caso de culpa ou dolo. A transgressão dolosa ao dever de publicidade estabelecido no artigo 23, inciso 1º da LGPD, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso 4 da Lei 8429, sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos estatutos dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. Presidente, voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente, plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. É como voto. Obrigado. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Colho agora o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, minha felicitação também pela posse, bela posse de Vossa Excelência na última segunda-feira, e uma honra tê-la presidindo, de fato, a sua primeira sessão de julgamento, tão bem conduzida como não seria diferente. Clara, cabelos grisalhos, minha saudação eminente ministro relator, os óculos de armação brilhante, metálica profundo leve,
e veste a toga exaustivo, num preta bom por cima do sentido, terno voto cinza, camisa que branca, aborda com gravata amplitude azul. e profundidade toda a matéria posta em discussão. Minha saudação aos demais ministros, ao Julgamento eminente Procurador-Geral da conjunto ADI República, 6649 e ao ministro Bruno ADPF Bianco e a todos os 695. advogados Plenário e a toda a julgações contra o audiência aqui decreto que presente, trata do compartilhamento meu de dados especial pessoais na cumprimento. administração pública federal Senhora e da criação Presidente, de eu um trago cadastro base voto, dos cidadãos. de certa forma, alongado, mas farei aqui uma síntese a fim de tentar contribuir para a construção do julgado que será proferido nessas duas ações, tanto na ADI como na DPF, e, de certa forma, aproveitando em muito os embasamentos teóricos, jurídicos já trazidos pelo eminente ministro Gilmar Mendes, ainda que, em certa medida, divergindo de Sua Excelência. Em certa medida, porque na grande extensão do julgado eu faço uma convergência com o eminente relator. Primeiro, me cumpre registrar que eu cheguei a atuar nessas ações como advogado-geral da União e, me valendo do precedente já construído nesta Suprema Corte, me permito, se não houver divergências quanto a isso, a me pronunciar. E também é importante registrar que, em grande medida, meu voto é divergente da posição que tive como advogado-geral. Ao assim fazê-lo, quanto à ADPF, Plenário de julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota o ministro André Mendonça. Em primeiro lugar, em função da perda de objeto, porque o convênio que havia sido realizado entre os órgãos públicos, o DENATRAN e a ABIN, ele foi revogado. Então, entendo que, nesse ponto, houve perda de objeto. Defendo também, em relação à DPF, a inépcia da inicial e a ausência de interesse também por essa questão concernente à revogação do ato que fundamentou a medida e também em função de que tanto a Lei Geral de Proteção de Dados como também o decreto que faz a regulamentação e que é objeto de questionamento constitucional, ele assegura um tratamento em normas específicas em relação à questão de segurança pública e atividades correlatas. Não obstante, acaso vencido nesses aspectos em relação à questão processual de não conhecimento, no mérito, eu acompanho a essência do julgado trazido pelo eminente ministro relator. No tocante à ação direta de inconstitucionalidade, aí sim eu faço uma análise profunda em relação ao mérito. Há uma arguição de vício formal de constitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade, com a devida vênia ao pedido trazido pela OAB. Eu entendo que a base normativa legal suficiente, até exaustiva, a demandar, se bem fiz a interpretação do voto do eminente relator, o poder-dever do presidente da República em regulamentar a matéria. Então, penso que nós não tratamos, assim como também reconhecido pelo eminente relator, de uma questão de vício formal de constitucionalidade. E adentro, então, na avaliação sobre possível vício material de constitucionalidade. Nesse aspecto, eu, em grande medida, acompanho os argumentos trazidos pelo eminente relator e não vou, à exaustão, aqui fazer referência a esses fundamentos, porque, repito, há uma consonância de entendimentos com o eminente relator e passo a algo que eu considero fundamental, e aí trago uma divergência, eu diria, mais substancial em relação ao eminente relator, na questão da modulação de efeitos
da decisão. Sobre esse aspecto, eu entendo que se deve ter atenção. Eu sei que o ministro Gilmar Mendes adota também uma postura aí de cautela em relação a isso, mas entendo que deve haver uma modulação de efeitos para o futuro até 31 de dezembro. Se me permite, até me valendo dos fundamentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes, há uma série de providências administrativas, ademais de normativas, de necessidade de adaptação da sistemática da administração pública para a adequação, inclusive, aos fundamentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes. Então, a necessidade de contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota o ministro André Mendonça. Então, na minha visão, não seria apenas necessária uma alteração normativa ou regulamentar, mas também no âmbito da prática administrativa, que se demanda a partir de uma reconstrução de adequação do contexto regulamentar à prática administrativa e respeito, a partir disso, às salvaguardas necessárias ao cidadão. Então, se fosse simplesmente a reconstrução de um decreto, eu entendo que nós teríamos um lapso mais curto para que isso ocorresse. Mas precisamos avaliar isso em função também de uma mudança na prática do dia a dia dos servidores. Então, é preciso criar-se mecanismos informáticos para isso. Eu cito que toda essa base de dados traz uma série de programas sociais, uma série de verificações que precisam ser feitas para que se garanta uma procedimentalização administrativa adequada e, ao mesmo tempo, que preserve tanto o interesse do cidadão como o interesse público, lato sensu, até das políticas públicas que estão sendo construídas. Então, dessa forma, eu vou passar ao final aqui a um cotejo, eu acho que isso que é o essencial, entre a posição externada pelo eminente relator das conclusões que faço à luz da interpretação e dos fundamentos que apresento no meu voto. Então, nesse sentido, e aqui me detenho um pouco mais a análise da questão, cotejo entre o meu posicionamento e o voto do eminente relator. Nessa linha, adianto de pronto que, salvo as diminutas questões pontuais, este voto converge nos fundamentos e no resultado para o entendimento conclusivo trazido pelo ministro Gilmar Mendes. E aqui eu faço a síntese. No que toca ao conhecimento dos processos objetivos, eu divirjo do eminente relator quanto ao conhecimento da DPF em função da perda superveniente de objeto, da inépcia da inicial apresentada pelo partido autor em relação à interpretação conforme e a própria utilidade dessa prestação jurisdicional. E aqui vale um ponto, eu sei que o eminente relator, nas conclusões, ele também aponta essa questão, mas a preocupação trazida na DPF pelo partido autor, penso eu, já foi sanada quando do julgamento da ADI 6529, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde se trazem uma série de parâmetros e princípios concernentes às cautelas na abordagem, no tráfico de informações, nas justificativas para acesso às informações relativas à atividade de inteligência. Então, eu adoto aqui uma postura de que toda essa questão, penso eu, ela já foi devidamente tratada e, ao ser devidamente tratada, não caberia uma rediscussão de matéria em outras ações de constitucionalidade, sob pena de um perigoso, talvez, ou não adequado precedente
de revisões de entendimento do Supremo Tribunal Federal de matérias já definidas a partir de rediscussões sobre outras perspectivas, quase que numa espécie aí de rescisória de julgados já trazidos. Então, penso eu que essa questão já foi devidamente tratada naquela DI, a qual eu me alinho integralmente, portanto, nós não necessitaríamos, penso eu, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, de reafirmarmos aquilo que o Supremo já reafirmou. Porque se Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Trazendo talvez um risco de segurança jurídica sobre a matéria. Em relação, portanto, caso vencido na preliminar, em atenção ao princípio da colegialidade ao artigo 137, parte final do Regimento Interno do Supremo, eu acompanho, como já disse, o eminente relator no concernente à procedência da arguição. Em relação às premissas, e aqui trazidas pelo eminente relator no que tange à ADI, eu adoto uma posição intermediária de interpretação conforme, para fins de se garantir que o Estado, no caso, mais precisamente a União, e aí eu digo não apenas o Presidente da República, mas a administração pública como um todo, possa se readequar à luz das premissas trazidas por Sua Excelência. Assim, eu ponderaria e faço realmente no sentido de ponderação ao eminente relator e aos demais pares, à luz até da experiência administrativa, contrato dessas informações, sejam sensíveis, sejam até mesmo mais comuns e corriqueiras da administração pública, para que nós estendêssemos a atual normativa até 31 de dezembro, quando, então, nós teríamos realmente um novo marco regulador, já também com uma nova rotina administrativa. Então, superada, assim, essa questão de modulação de eficácia temporal, e aqui uma divergência talvez mais substancial, mas, ao mesmo tempo, subliminar em relação às conclusões trazidas pelo eminente relator quanto à questão da responsabilidade civil do Estado e da prática de ato de improbidade administrativa em função de ofensa a princípio da administração pública. E o ponto de divergência, ele basicamente se refere aos vocábulos importará responsabilidade civil e importará ato de improbidade administrativa. Penso eu, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, que seria demasiado prima facie nós já definirmos uma imposição sem as devidas análises, caso a caso, da adequação dessas responsabilidades, seja do Estado, seja do agente público. Então, eu proporia também ao eminente relator uma readequação, talvez, de poderá importar nos dois casos. Em relação ao ato de improbidade administrativa, ministro Gilmar Mendes, se me permite, Vossa Excelência faz referência ao artigo 11, inciso 4 da Lei de Improbidade. Peço até as devidas escusas, mas da minha leitura e na minha leitura, não vi prima facie também o enquadramento nesse dispositivo. O disposto no artigo 11, inciso 4, diz que se refere ao seguinte: negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e outras hipóteses instituídas em lei. Quiçá, e salvo o melhor juízo, o inciso 3 melhor representaria, eventualmente,
um enquadramento, repito, uma possibilidade de enquadramento, porque ele diz revelar fato ou circunstância de que se tenha ciência, em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Então, não sei se compartilhamos, então, da mesma visão, não faço referência ao inciso 4, mas, quiçá, em tese, ao inciso 3. Nesse aspecto até dessa possibilidade, e não como uma consequência inevitável, eu trago, em relação tanto ao ato... Só para lembrar, eu chamei a atenção que a transgressão dolosa ao dever de publicidade estabelecido no artigo 23, inciso 1º da LGPD. Tá. Portanto, quer dizer, não dá publicidade quando deveria se dar. Ah, tá. Mas aí apenas em relação ao cidadão, né? Não na questão de uso indevido dos dados. Sim, mas... que talvez aí o enquadramento melhor, salvo o melhor juízo, fosse até no inciso 3. De qualquer forma, eu cito que este Supremo Tribunal Federal, com base até em precedentes, tem encontrado dificuldades na fixação em abstrato ou em caráter geral de teses de julgamento relativas à responsabilidade civil do Estado. Eu cito, a título de exemplo, o julgamento no tema 1055 da repercussão geral, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, mas tendo como redator do acordo o eminente ministro Alexandre de Moraes, sobre o tema da responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido em situação de tumulto durante a cobertura jornalística. Nele, a Corte se dividiu entre correntes chamadas maximalistas e minimalistas. Igualmente, relembra o tema 366 da repercussão geral, na administração tendo como pública relator federal o e da eminente criação ministro de um Edson cadastro Fachin base e redator do dos acórdão, cidadãos. o eminente ministro Alexandre de Moraes, cuja temática era a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalizar o comércio de fogos de artifício em residência. No caso, chegou-se até mesmo a deliberar-se sobre a possibilidade ou não do estabelecimento de uma tese, conforme se depreende da manifestação de meu antecessor nessa cadeira, o eminente ministro Marco Aurélio. No que tange à improbidade administrativa, apenas também adianto que há uma ação direta de inconstitucionalidade, a 7156, ainda em fase de instrução sobre a minha relatoria, onde se questiona, senhora presidente, a própria constitucionalidade do artigo 11 da Lei 8429. Então, daí também a minha preocupação a esse estabelecimento a priori e imperativo de caracterização de ato de improbidade administrativa. De resto, o meu posicionamento, como eu disse, converge em grande parte, na sua essência, com o eminente relator. E, nesse sentido, eu, de fato, considero que o decreto impugnado demanda uma revisão à luz dos princípios constitucionais e também comungo com o eminente relator em relação às balizas para o adequado funcionamento do cadastro base do cidadão e a regular composição do Comitê Central de Governança de Dados. Nesse sentido, em dispositivo, em conclusão final, eu não conheço da DPF e, no mérito, a casa vencido na preliminar, julgo-a procedente nos termos aqui expostos e o faço também em relação à ADI, acompanhando em parte o eminente relator, julgando a ação procedente com eficácia para o futuro, nos termos em que aqui defendi a minha posição. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro André. Basicamente, as divergências de Vossa Excelência
e eu só questiono para ver se eu apreendi bem, depois prefeito de lançamento, elas dizem com o não conhecimento da DPF e com a modulação dos efeitos, que seriam até 31 de dezembro no voto de Vossa Excelência. Porque, embora haja no detalhamento, algumas divergências, não vão repercutir para efeito de lançamento em ata. Seria um dos termos do voto aqui proferido por Vossa Excelência. Exatamente, senhora presidente. Se me permite, nos aspectos da imposição de caracterização prima facie em relação à responsabilidade civil e ao ato de improbidade. Está certo. Obrigada, ministro André. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, curtos e lisos, na altura do pescoço. Veste a toga preta por cima da blusa preta e um colar dourado. E exitosa gestão. Usa óculos de armação escura. Os votos dos meus contributos para esse êxito. O ministro Nunes Marques senta-se à ponta da bancada à esquerda. Senhores advogados, senhora secretária da sessão. Ele tem pele morena clara, cabelos grisalhos, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul escura. Conclusões com as mesmas divergências do ministro André Mendonça. Para não ser repetitivo, em relação ao conhecimento da DPF, plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. A procedência da ADI, ela torna prejudicial também o conhecimento da própria DF, que esgota seu objeto. Em relação à fundamentação, tanto da improbidade quanto da responsabilidade civil, eu me abstenho de analisar, né, comungo das preocupações trazidas pelo ministro André Mendonça, mas me abstenho de analisar porque não são objeto da ação. E, ao final, também formulo, trazendo as mesmas fundamentações, a proposta de modulação para a reformulação da composição do Comitê Central de Governança, da forma como também fez o ministro André Mendonça. É assim que vota. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Colho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ou, talvez... Alô. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando também pela primeira sessão presidida por Vossa Excelência, que já deu um outro Alexandre clima, de Moraes um outro ânimo aqui na bancada, no plenário, um ânimo feminino no plenário. Clara, Ministro Fux, calvo, antes que faça uma maledicência entre nós, cinza, camisa branca, gravata feminino. azul. Presidente, eu, em virtude das considerações do ministro André, eu pediria a Vossa Excelência que eu pudesse trazer amanhã para analisar essa questão, porque o ministro André não havia fornecido o voto, eu até pedi agora para que ele pudesse me passar, só para essas diferenças eu analisar mais detalhadamente e amanhã, no início da sessão, eu trago, se Vossa Excelência assim permitir. Fica até, eu também entendo, mais adequado, porque nós temos que, de certa maneira, fazer essas... Exato. Né, examinar essas pequenas nuances de divergência. Então, eu vou proclamar o resultado provisório no sentido de que, após o voto do eminente relator, ministro Gilmar Mendes, conhecendo da ADI e da DPF e julgando parcialmente procedentes os pedidos, conferindo interpretação conforme do Decreto 10.046 de 2019 à Constituição Federal, nos termos expostos, e declarando, com efeito pró-futuro, a inconstitucionalidade do artigo 22 do mesmo decreto, né, preservando, contudo, pelo prazo de 60 dias, nos termos expostos por Sua Excelência, e do voto do ministro André Mendonça, que, abrindo divergência parcial, no sentido de não conhecer da DPF e de modular os efeitos até 31 de dezembro, com divergência ainda no que tange ao ato de improbidade e a responsabilização
nos termos do voto que proferiu, e do voto do, por fim, do voto do ministro Nunes Marques, acompanhando o voto do ministro André Mendonça, foi suspensa a sessão. Gostaria alguma complementação do registro? Só a consideração que eu acompanho a conclusão do ministro Gilmar Mendes, né? E a maioria das divergências são contra a fundamentação. Marques. Apenas quanto ao conhecimento ou prejudicialidade da DPF e a modulação dos efeitos é que há uma pequena divergência. Isso, é porque eu fiz o registro que o ministro André Mendonça acompanhou o relator, só com essas pequenas divergências. E Vossa Excelência acompanhou o relator também com as mesmas divergências, ou seja, acompanhou o voto do ministro André Mendonça. Presidente, só para deixar claro também, prefeito, nós vamos continuar discutindo. Ministro Gilmar Mendes. A despeito de ter havido a revogação, e a AGU, inclusive, tinha diligenciado aquele ato de cooperação que envolvia a transferência dos dados, aquela decisão administrativa estava calcada diretamente no próprio decreto, era uma interpretação, e por isso entendi que era importante conhecer a DPF. Sim, ministro Gilmar, talvez porque eu estivesse acompanhando o voto de Vossa Excelência, eu verifiquei exatamente esse ponto. Quando Vossa Excelência afastou a arguição de perda de objeto, lá atrás, quando examinou a liminar, exatamente por esse fator, porque a normatividade toda... Poderiam revogar aquela iniciativa e baixar outra em seguida. Não, mas ficou bem claro no voto de Vossa Excelência que, às vezes, ouvindo... não se percebe. Então... Vossa Excelência, então, suspende a sessão para... Continuar amanhã. Suspende o julgamento para amanhã nós prosseguirmos. Sim, nós vamos... O julgamento ficou suspenso para ter continuidade amanhã. E amanhã vamos começar pelo voto do ministro Alexandre de Moraes. Resta-me apenas agradecer a Vossas Excelências, desejar um excelente final de tarde, uma ótima noite, cumprimentar a todos os presentes, também agradecendo a presença e declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.